Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E para sempre seja louvado, honrado e glorificado. Como vão vocês? Como vão vocês? Bem. Ah, deu uma melhorada, porque estava tão desanimado. Com a graça de Deus e de Jesus, nós vamos melhor do que podemos merecer. Às vezes a gente passa por algumas dificuldades, mas nada que não seja o exercício da fé e da esperança em nossos corações. Nós não estamos sozinhos. Jesus nos acompanha de perto, através dos nossos amigos espirituais, dos nossos mentores e dos guias espirituais. Então tenhamos fé, tenhamos esperança, tenhamos alegria de viver, que dias melhores hão de vir em nome de Jesus. O tema que nos foi proposto para a noite de hoje chama-se Transição Planetária. E eu faço a mesma pergunta que eu fiz na terça. Alguém sabe alguma coisa? Já ouviu falar de transição planetária? Ouviu falar muito pouco? Não sei, Tânia. Tem alguma coisinha? Como é que anda a transição planetária aos olhos de vocês? Sabem alguma coisa? Transição do mundo de prova e expiação para o mundo de regeneração. E quando começou? Agora vai começar, né? Já começou. E é sobre isso que nós vamos falar. Que do jeito que está, não dá. Ainda teremos dias mais difíceis. A transição, ela se opera gradativamente. A transição planetária, ela começou no primeiro ano da Primeira Guerra Mundial, 1914. Houve-se ali o início da transição planetária. Os espíritos nos falam que ela vai terminar no ano de 2065. Só que até lá haverá pranto e ranger de dentes. Por quê? Porque é o momento que se separa o joio do trigo. Jesus nos ensina muito isso numa passagem chamada do Gadareno, o louco do Gadareno. Essa passagem ela se deu quando Jesus ele sai pelo lado esquerdo da Galileia, única e exclusivamente para curar um homem que era tido como louco. Ele vivia no cemitério da cidade. Já haviam amarrado nele correntes, colocado nele coisas pesadas, sabe aquelas peças de aço pesado, grilhões, corrente, mas tudo ele quebrava. E quando ele não quebrava esses grilhões, essas correntes, ele batia o próprio corpo nas rochas, pegava pedra e batia na cabeça. E esse homem era da cidade de Gadaceia. E ele estava num estado de perturbação tão grande, que ele vivia dentro do cemitério. As pessoas não queriam mais ele na cidade. A família já repudiava ele porque não tinha mais o que fazer. E Jesus ele vai exclusivamente para curá-lo. E quando Jesus desce da barca e caminha para a porta do cemitério e vai chegando, o que ocorre? Ele já vem correndo todo escambelhado na frente de Jesus e o que falam através da voz dele é o seguinte: Jesus, Cristo, Filho de Deus, o que é aqui? Ainda não é chegada a hora. Nesse momento eles estão falando do quê? Da transição. Que ainda não havia chegado o momento em que os espíritos ruins teriam que deixar a terra. E Jesus pergunta assim: quantos são? Em quantos vocês são? E eles respondem através da boca daquele homem: nós somos uma legião. Ou seja, a legião da maldade estava na terra há muito tempo, mas ainda sabia que não tinha chegado o momento deles serem retirados. E Jesus, olhando para aqueles espíritos, que ele não via ali apenas um homem louco, ele via toda aquela legião de espíritos endemoniados que estavam ali à volta dele. Jesus dá uma ordem para que eles se vão. E eles dizem a Jesus: não me permita, tem toda minha querida, não nos permita ir agora. Nos joguem boa noite aos porcos. Por quê? Porque estava passando uma manada de porco. E naquele exato momento, quando Jesus levanta a mão, todos eles são expulsos para os corpos daqueles porcos que estavam sendo pastoreados. E conta-nos que era mais de 20 mil. Todos se jogaram no abismo e se perdeu. Com isso, Tânia, o espírito da maldade, ele acabou, findou, morreu? Não.
O espírito da maldade habita a Terra desde o início do processo do planeta Terra. A Terra foi criada para ser uma escola onde pudéssemos aprender, uma escola onde pudéssemos passar pelas provas mais difíceis. Por isso que o planeta Terra chama-se um planeta de expiação e de prova. Eu venho provar que eu aprendi a amar, eu venho provar que eu tenho paciência, eu venho provar que o mal não está mais dentro de mim, mas eu também aprendo dentro desse planeta. A Terra, segundo os Espíritos, nos livros dos Espíritos, na questão 1090, nos conta que a Terra é um grande hospital aonde estão direcionados para cá os espíritos adoentados. Mas nem todos estão na mesma condição. Há aqueles que estão muito doentes, há aqueles que estão melhorando, mas há aqueles que já estão melhorados e receberão alta. Por isso que a Terra vai sair do processo de expiação e prova e vai para o processo de regeneração. O que é o mundo de regeneração? No livro Evangelho segundo o Espiritismo, os Espíritos nos explicam que o mundo de regeneração é um mundo onde todos somos vistos como iguais. Porque hoje a gente vive, na verdade, uma utopia. A gente diz assim que Deus é nosso Pai, mas nós não vemos o próximo como nosso irmão. Nós não regeneramos ainda as nossas atitudes. Por isso que nós estamos ainda dentro do processo de transição, que começou há mais de um século atrás e ainda se pendura. Antes de vir para cá, minha mãe sentada na frente do Dantena, como se aquilo pudesse trazer alguma coisa de bom, mas cada um do seu né? Temos que deixar que ela consiga o seu livre-arbítrio. Dizia assim, mas a Terra ela está num estágio muito ruim. Eu falei, a Terra já teve vários estágios ruins. Nós já passamos por muitas coisas ruins. Só que nós não tínhamos a tecnologia que nós temos hoje. Então, o mal que habita a Terra hoje, ela encontra a ressonância dentro do coração das pessoas também que vivem hoje. Porque se nós já tivéssemos disciplinado as nossas atitudes, a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de agir, o mal ainda não estaria mais aqui, já teria ido embora. Mas por que ainda não foi embora? Porque ele encontra resposta dentro das nossas atitudes. Nós falamos de corrupção, mas muitas vezes a gente sabe que as pessoas passam notas falsas. Nós falamos de corrupção, mas a gente dá um jeitinho muitas vezes para sair mais cedo do serviço ou para esticar o horário do almoço. Nós falamos de corrupção. Mas, se fizer a leitura errada da conta de água de luz da minha casa, eu não vou lá reclamar para pagar mais. Eu só vou se for para reclamar para pagar menos. Então, ainda há ressonância nos nossos passos, por isso que nós estamos ainda dentro desse processo de transição, e ele só finda, segundo os Espíritos, lá por ano de 2065. Porque vai ser necessário que cada um de nós deixemos para trás o homem velho. Que cada um de nós façamos a regeneração dentro dos nossos passos. É necessário agora, nesse momento que é chegada a hora, saber para que lado nós vamos. Porque os espíritos das trevas, eles sabem que já não tem mais tempo, eles sabem que já chegou o momento, eles sabem que eles vão ser recolocados no outro planeta, aonde lá eles terão que aprender e ensinar, aprender a amar e ensinar aquilo que eles sabem, assim como os capelinos fizeram conosco. Quem explica hoje a construção das pirâmides do Egito sem a tecnologia que se tem hoje? Cada pedra daquela pesa toneladas. E isso foi construído há mais de 5.000 anos atrás. E está até hoje. E está lá, no deserto. Como que se fizeram isso? Como que iniciou o processo de encanamento? Como que começou o processo da ciência, da medicina, da astrologia, da química? Foram no Egito, foi na Índia, foi na China. E quem eram esses espíritos que sabiam tanto numa época onde era tudo muito rudimentar? Eram espíritos capelinos, eles vieram de uma outra estrela, eles vieram de um planeta também, que passou pelo processo de expiação e prova para a regeneração, e quando findou o processo de regeneração, não havia mais espaço para eles lá ficar. E como não havia mais espaço para eles lá estar, o que aconteceu? Jesus os convidou para vir para a terra. Por isso eles sempre falavam da terra prometida, da terra, o paraíso perdido. Daí vem a história de Adão e Eva, né? A perda do paraíso, a terra prometida. Aonde está essa terra? Está em Capela, uma civilização muito mais adiantada. E Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, ele nos explica que no ano de 1938, os últimos capelinos que tinham condição de regressar, regressaram para a Capela. Os demais perderam a pátria, ou seja, não regressariam mais.
toda a evolução desses outros espíritos se daria aqui na Terra, e a partir de então, eles dariam seguimento no mundo de regeneração àqueles que estão dispostos, e aqueles que ainda têm como o caminho, o mal, serão mais uma vez degradados, serão mais uma vez exilados. E junto com isso, como é feito um planejamento pelos espíritos superiores para que haja uma transição, essa transição ela ocorre de acordo assim, 1336 anos. Então, a cada 1336 anos, o planeta ele passa uma mudança. E nós estamos dentro de uma galáxia. Então, o nosso não é o único planeta que está passando por mudança. É que nós estamos saindo de expiação e prova para ir para um planeta de regeneração. Ou seja, nós estamos deixando de ser aquelas crianças da escola primária para ir para a escola secundária, para ir para aquela escola que a gente já não faz mais continha de somar, a gente não faz mais continha de dividir, a gente não faz mais continha de mais, nem de menos. Agora a gente já escreve texto, agora a gente já simplesmente recita poemas, a gente consegue responder às equações. Então, a emancipação da humanidade se dá a partir do momento que a humanidade entende que é um todo. Não dá para fazer isso de forma única. Não dá para dizer assim, eu vou melhorar. Mas se eu não contribuir com a melhora do outro, se eu não contribuir para a melhora do meu planeta, eu ainda não estarei fazendo nenhum bem. Porque Jesus chegou diante de João, e João falou assim, Senhor, eu não faço nenhum mal. João era um dos discípulos de Jesus. E ele vira para Jesus e diz assim, Senhor, eu não faço nenhum mal. E aí Jesus disse para ele assim, chegará uma hora que se você também não fizer nenhum bem, não estará ao meu lado. Ou seja, nesse momento que nós estamos atravessando, crucial da transição, aonde nós estamos chegando nas últimas décadas, nós ainda vamos ver muito mal ainda assolar a Terra. Por quê? Porque os espíritos que vão ser regrados para outro planeta, cujo qual o Chico Xavier, ele disse que o nome desse planeta era Chupão, por que eles dignou assim? Porque ele puxa para perto dele, para dentro dele, todos os espíritos que pensam da mesma forma, em ódio, em revolta, em desamor, em falta de caridade, de compaixão, de tolerância. Ele é um imã aqui atrás. E nós somos energia. E a partir do momento que nós somos energia, nós somos sugados para aquilo que a nossa energia mais pesa. Por isso que esses últimos momentos vão ser mais difíceis. Por quê? Porque muitos espíritos vão se rebelar. Espíritos esses reencarnados, em corpo de homem, em corpo de mulher, vão mostrar o seu lado ruim e vão ser ainda instigados pelas trevas a praticar o lado ruim. Porque as trevas estão assim. Eu estou indo embora, quem eu puder arrastar comigo, vem. Eles não estão se importando. Porque a gente tem na nossa cabeça, né, a figura medieval do diabo. Na verdade, são legiões de espírito que se dividem em três: Satã, Caligasta e Lúcifer. E essa legião que controla toda a parte abissal, toda a parte trevosa do planeta, eles sabem que vão embora. Eles sabem que chegou o momento daquilo que a gente chama de degredo. E quem eles puderem levar com eles, eles vão. E agora, né, pegando um gancho nisso que minha mãe estava vendo lá na televisão, o filho coloca o rádio alto com aquelas músicas, que não são músicas, com aqueles barulhos no ouvido, os vizinhos não gostaram, e chama a polícia, e a polícia chama a atenção do filho, o pai não gosta, e vai lá, e simplesmente mata o policial, a outra polícia chega, mata o pai, mata o filho, aquela tragédia. Por que isso aconteceu, como eu falei pra minha mãe? Porque você pensa o mal, você vive pro mal, você traz o mal. Você já viu uma época onde as pessoas discutem tanto como hoje por nada? Qualquer coisinha é motivo de discussão. No trânsito, então, as trevas já sabem que ali ela domina. Porque um está de cabeça quente, o outro está de cabeça fervendo, encontra e a tragédia está feita. Então nós temos que tomar cuidado com o que pensamos, temos que tomar cuidado com o que sentimos, temos que tomar cuidado com as nossas atitudes. Não dá para vir para a casa espírita, eu sento, eu escuto a palestra, eu levanto, eu vou embora e tá tudo bem. Não, não tá tudo bem. Eu tenho que ler o Evangelho, eu tenho que procurar entender essa doutrina e eu tenho que procurar seguir de forma diferente. Porque se eu ficar fazendo as mesmas coisas, eu não estarei melhorando, não estarei contribuindo em nada para a melhora das pessoas que estão à nossa volta, como também eu estarei propício a ir pentear macaco. Porque tem gente que fica assim, ai Tânia, será que eu vou ser degradada? Eu falei, filha, nem eu sei se eu tô com o pé na nave ou não. Vou saber dos outros agora. A gente vai tentando fazer o nosso melhor, mas a gente nunca sabe, como eu falei pra ela. Não está escrito quem vai e quem não vai, quem decide isso é o próprio Cristo, é o próprio
próprio Jesus de Nazaré que decide. E quando eu falo nave, é porque a gente pensa que só tem vida no planeta Terra. Não tem vida só no planeta Terra, não. Tem vida nos outros planetas também. E há espíritos desses outros planetas mais evoluídos, que já passaram por essa época de transição, que já estão no mundo felizes, que estão vindo para a Terra para socorrer e para levar esses espíritos também mais endurecidos. E muitos desses espíritos, como o nosso querido Saddam Hussein, né, Hitler, que conseguiu influenciar aí uma grande gama de pessoas, eles estão nesse momento guardados do lado escuro da Lua, esperando o momento onde eles serão levados para esse planeta. E guardados por quem? Por espíritos que ficam ali de alta luminosidade, como João, um dos discípulos de Jesus, como grande. Agora veja o cabedal desses espíritos. Nós ficamos pensando muitas vezes que os espíritos de luz, eles estão para resolver os nossos problemas. Os espíritos de luz estão envolvidos no problema da transição planetária. Porque para resolver os nossos problemas, nós temos para conosco os espíritos familiares, os espíritos protetores, os mentores, que estão aqui para nos auxiliar. Só que existem algumas pessoas que sequer levantam a mão para que seja puxado. E tem aquele outro tipo de pessoa que não tem condições nem de ser obsediado. Porque tem gente que fala, ai Tânia, isso acontece comigo porque eu estou sendo obsediado. E aí você vê os espíritos obsessores dizendo, não é não. Porque ele próprio ou ela própria se detona, não dá espaço pra gente. Então veja bem, as coisas muitas vezes acontecem não por influência do outro plano também. Acontece por má influências nossas que estão dentro de nós mesmos. Tem gente que quer melhorar, mas não se move. O outro acha que está tudo ruim por causa dos outros, esquecendo que é responsável pela própria vida. E tudo isso está acontecendo, gente, bem nesse momento. Por quê? Porque chama-se de despertar. Nós já temos consciência. A partir do momento que a gente se utiliza do avião, vai aí de um lado para o outro. A partir do momento que a gente tem o átomo, o cobalto, nós temos anestesia, nós temos o raio-x. Houve uma evolução, não houve? Agora é necessário que as pessoas dentro dessa casa evoluam. Que nós evoluímos, porque o planeta evoluiu. E à medida que evoluiu também, a gente foi podando. Foi evoluindo, a gente foi gostando de casaco de pele, foi evoluindo, a gente foi gostando de móveis de madeira jacarandá. E à medida que a gente foi também desperdiçando os recursos naturais que tinham no nosso solo, que tem dentro do nosso globo, o nosso próprio prazer, a natureza, ela vem trazer uma resposta. E a resposta que a natureza vem trazer é aqueles frios intensos, aqueles calores insuportáveis, né? Aquele momento de tempestade que leva tudo, leva embora aquilo que as pessoas têm, aquilo que as pessoas não têm. Então, o que está acontecendo? O que está passando dentro desse momento, dentro desse globo também? Está chacoalhando a Terra. Para ver o quê? Que nós, terráqueos, acordamos. E infelizmente nós só conhecemos um caminho para acordar, através da dor. Porque através do amor a gente não entende. Como não enche na nossa casa, nós achamos natural jogar papel de bala no chão. E ensinamos os nossos filhos também a fazer isso. Joga papel de bala, joga de chocolate, pega a latinha de refrigerante ou de água, joga pela janela, como que aquele lixo todo, ele fosse sumir no passe de mágica. E aqueles que moram em área de risco, sabem em que situação vive, também não param para raciocinar. Então a casa enche, eles tiram todos os móveis e jogam no rio. Como se não houvesse uma nova chuva, como se não houvesse uma nova enchente. Então veja como nós ainda estamos primitivos dentro desse planeta que evoluiu tanto. Veja como nós ainda estamos necessitados de mais evolução. Mas não de evolução mecânica, não de evolução de ciência, porque isso nós temos muito. E por que esses espíritos estão sendo convidados também para um lugar que não tem nada? Porque ó, tem a evolução, tem a ciência, tem a tecnologia, tem tudo. Não resolve, vá para um outro lugar. Ensinar aquele que sabe, que nada tem, e aprender a viver com menos. É por isso que Jesus disse assim, tome cuidado, porque até aquilo que tu tens será lhe tirado. Pensa conosco. Nós tomamos banho de água quente, adoramos. Nós hoje em dia não fazemos arroz nem mais na panela, né? Todo mundo tem uma panelinha de arroz básica, que o preço caiu, graças a Deus. Todo mundo tem. Hoje em dia a gente já compra café moído, ninguém vai moer café no pilão. Olha como as coisas mudaram. Será que nós estamos realmente preparados
para viver num planeta que não tem água potável, que não tem luz elétrica, que ainda não se inventou anestesia e tampouco antibiótico. Algum tempo atrás, vivia-se de charrete aqui. Hoje, em regiões mais adiantadas dentro do nosso planeta, viaja-se de trem-bala. Os brasileiros só não viajam ainda de trem-bala porque os brasileiros ainda acreditam que é muito importante parar 4 dias para dançar numa festa chamada Carnaval e que é muito importante jogo de futebol. É muito importante tudo, mas é importante também a gente ter um pouco de melhoria de vida. Nós temos hoje políticos que temos porque a gente nem sequer lembra quem votou. E daí minha mãe falou assim pra mim, tudo nessa conversa desse tal da antena, hoje rendeu. Ah, mas nunca teve corrupção como agora. A ditadura foi o período mais corrupto que se teve. Só que tem um detalhe, como eu falei pra ela, a ditadura tinha censura. Então eles determinavam o que ia se passar na televisão. Eles determinavam o que a gente ia ficar sabendo. E eles, quando não eram respeitados dentro daquilo que eles achavam que deveriam, eles tiravam a vida do outro também de forma muito estúpida. Então as coisas estão ruins, falei pra minha mãe, agora a gente pode saber. Será que há 10, 20 anos atrás nós poderíamos ter conhecimento do que a gente tem hoje a respeito do Brasil? Será? Numa época onde se tinha toque de recolher, ninguém poderia entrar em casa depois de 10 horas da noite, depois das 22 horas, e era considerado criminoso, mesmo que fosse um pai de família fazendo hora extra? Então veja bem, o nosso planeta, ele vai passar por situações muito difíceis. E nós vamos ficar sabendo dessas situações agora. E qual que tem que ser a nossa posição? Será que a nossa posição tem que ser aquela posição assim, é assim mesmo, né? O que fazer? Ou será que nós temos que ter uma posição um pouco mais pensante? Indignada diante daquilo que está acontecendo, mas com consciência para tentarmos fazer a nossa parte da melhor maneira? Porque vai melhorar? Vai. Vai ser agora? Não. Nesse momento, no Brasil, estamos tirando a poeira debaixo do tapete. E são vários tapetes, são muita poeira. Os espíritos que vieram para auxiliar nesse processo, porque a transição não se opera sem que venham espíritos de autarquia nos auxiliar. Por isso que ela se estica até 2065. Porque espíritos como Emmanuel está conosco há 16 anos. Numa cidade de interior de São Paulo. O que ele vai fazer? Não foi divulgado. O que ele vai fazer? Também não foi divulgado. Por quê? Porque os espíritos das trevas acham que vai querer deixar as coisas acontecerem assim tão facilmente. Por isso que a luz, quando ela trabalha para a chegada de muitos espíritos de grande envergadura na Terra, ela trabalha silenciosamente. Nós sabemos que Joana de Ângeles vai reencarnar. Mas quando? Diz que é para 2016, 17, 18. Por que Divaldo não fala? Porque sabe que as trevas têm ouvido. Nós sabemos que Santo Agostinho também vai voltar. São Francisco de Assis também vai voltar. Alcione, do livro Renúncia, quem não leu, leia um livro belíssimo, psicografado por Cândido Xavier de Emmanuel, também está voltando. E ela vem de uma outra estrela, ela nem mora aqui. Ela vem de um outro planeta para cá e vai trazer com ela milhares de outros espíritos. Então, Mozart, Beethoven, Guilherme de Marte também estão voltando. Tudo isso para fazer com que a gente saia da era de transição, de expiação e prova, e chegue à era de transição mais esclarecido espiritualmente. Porque nós temos conhecimento. O que nos falta agora é o conhecimento do Espírito. Nós fechamos com o ano de 2015, fechou, de acordo com o censo médico, com 5 milhões de brasileiros depressivos. E no mundo todo nós tivemos 30 milhões de pessoas depressivas. Diz no censo, né, Ministério da Saúde, que até o ano de 2020, mais de 40 milhões de pessoas vão cometer o suicídio no mundo todo. Ué, mas se tem tanta tecnologia, tem tanta clareza, por que isso tudo está acontecendo? Porque o homem conseguiu conquistar a inteligência da mente, mas está longe de conquistar o amor do coração. Nós estamos vivendo sem temor a Deus.
Então nós estamos nos fazendo de pequenos deuses, como eu falei para minha mãe hoje. Não está tendo nesse momento, mãe, temor a Deus, respeito às leis divinas. E nós seremos cobrados por cada um disso. Cada um que faz algo de errado será cobrado pelo aquilo que faz. A moça que limpa a minha casa, ela estava falando para mim assim, que ela vai na casa de uma senhora, uma grande madame, e ela deixa tudo fechado, lacrado, contado, para ela não tocar em nada. Então ela tem que levar o miojo para ela poder comer, o café solúvel para ela poder fazer, a água se ela quiser beber. E ela virou para mim e falou assim, ai Tânia, que vontade de pegar, tomar uma garrafa daquela água dela e encher com água de torneira. Eu falei, primeiro que não faça isso, porque ela vai saber que você fez. E segundo, se ela está devendo, deixa só ela dever, não precisa você também arrumar dívidas com Deus. Um erro não justifica o outro. O outro errar não justifica que eu erre também. O outro não fazer as coisas direito é um direito do outro. Mas eu tenho que fazer o melhor, eu falei para ela. Continue levando a sua água. E nada nos acontece sem a permissão do Pai. Então se hoje você passa por isso, é porque em algum momento de uma outra reencarnação, você fez alguém passar por isso também. Não existe prova sem lição dada. Primeiro vem a lição, o ensinamento, o esclarecimento, o exercício, para depois vir a prova. As pessoas estão carentes de Jesus, estão carentes de Deus. E está havendo um momento imaterial, ou material, quer dizer, está havendo um momento material, onde muitas pessoas dizem assim, Deus, a religião é utopia, a religião é coisa de gente atrasado, porque as trevas jogam para bater. E tem aqui ainda alguns espíritos que se acham ateu, se dizem ateu. Só que a gente é ateu, a gente é à toa, com experiência, até a dor bater na nossa porta. Quando a dor bate na nossa porta, não existe mais ateísmo. Mário Covas dizia que não acreditava em nada. Quando no ano novo ele perdeu a filha dele, ele se transformou-se em religioso, primeiro católico, depois espírita no final da vida. Então a gente pode dizer que não acredita em Deus, desde que a gente não precise de Deus para nada. E como tudo vem dele, a gente precisamos dele muitíssimo, mais cedo ou mais tarde, essa parte do materialismo vai cair por terra. E é o momento onde diz o Dr. Bezerra de Menezes que nós temos que esclarecer que o espírito é igual o vento. Ninguém sabe de onde vem e nem tampouco para onde vai. Ele sopra. Não acaba no túmulo, nenhuma vida acaba no túmulo. A vida sobrevive a isso. A vida é mais que isso. E nada aqui nos pertence. É tudo empréstimo concedido por Deus. Aí, esse final de semana, eu tive que consolar um colega de doutrina que ele está, entre aspas, perdendo tudo que tem. E aí ele pegou e falou para mim, falou assim, eu me fiz espírita para passar por isso. E eu virei para ele e falei assim, se fazer espírita não quer dizer que você é melhor do que ninguém e não tem a dívida para pagar. Nós somos os maiores devedores. E nesse momento você está devolvendo tudo aquilo que realmente não é teu. E mais, hoje você está perdendo. Será que em alguma reencarnação você não tirou do outro? Nada nos acontece por acaso. Há uma lei que obedece à ação e à reação, e não à casualidade. Então a transição planetária, meus amados, o que é a transição planetária, Tânia? É um momento de despertar, um momento espiritual, um momento onde nós temos que nos achegar mais perto de Jesus, um momento onde nós temos que nos fazer úteis nesse momento de transição. Ai, Tânia, então eu vou sair pregando a doutrina? Não precisa, sair exemplificando dentro da sua própria casa. Se a pessoa tirou o copo, tomou e deixou em cima da pia, lava, coloca no escorredor. Se o outro saiu, viu que o balde de banheiro está cheio e não jogou o lixo, jogue você. Se a louça não foi lavada e ela continua ali na pia, lave você. Faça você e não espere do outro. E não fique desejando que o outro mude por causa de você. Você também não vai mudar por causa dos outros. Então você tem que respeitar o outro. O outro tem o direito de fazer o que ele desejar. Mas você tem o dever de ser o melhor que pode ser. Para finalizar, eu quero contar uma história para vocês que aconteceu no início do século passado. Quando os bancos ainda eram aquelas cabininhas. E ali trabalhava um banco pequeno, agência pequena aqui em São Paulo, bem no início do século passado, onde se andava de charrete e lampião era a luz que as pessoas tinham. Em casa de gente granfina, senão era vela mesmo. Então entrou-se uma senhora, ela fez o saque de um cheque e foi embora.
passaram-se pelaquele caixa do nosso irmão Juvenal, um homem muito grotesco pela vida, rude, não habituado a ouvir falar de Deus. Quando o colega dele, o Carlos, falava para ele de Deus, ele dizia que isso era coisa de gente ignorante e que ele não tinha tempo para isso não. Que ele tinha aprendido com o pai, com o avô, da roça, a ser sábio. Mas não era temente a Deus. Era um homem difícil, mas Carlos não desistia, sempre falando do amor, sempre falando de Jesus e sempre falando que a terra iria passar por um processo de grandes transformações e que naquele momento já estava no início. Naquele dia, depois que o expediente do banco acabou, eles foram bater o caixa e ele chama Carlos desesperadamente. Carlos, venha cá, meu amigo, venha cá. Olhe só, vem aqui, fecha meu caixa para mim, tem alguma coisa errada. E Carlos foi lá, fez as contas, refez e disse, realmente, Juvenal, está errado. Está faltando muito nesse caixa. E você ficará vários meses sem receber até que essa dívida seja paga. Isso se não te mandarem embora sem direito a nada. Ele, mas o que eu faço? Eu chamo agora o gerente? E Carlos disse, não, ainda não. Se for um espírito regenerado, vai trazer esse dinheiro amanhã. Mas se for um espírito que ainda não aprendeu a se regenerar diante das leis de Deus, aí a conta fica para você. Mas vai para casa e vamos deixar na mão de Deus. O que a gente não pode resolver, confiemos na providência divina. Ele relutou um pouco, mas resolveu seguir as orientações do amigo. Seria mandado embora, era pai de família, a esposa muito adoentada, tinha 3 filhos, não podia ficar sem emprego. Havia encontrado aquele emprego por indicação de um dos patrões do pai. E fazia de tudo para não ficar sem ele. Não conseguiu pregar os olhos a noite inteira, nem tocar no alimento que a esposa fizera com tanto gosto. No outro dia, nem o café desceu pela garganta. E na cabeça estava martelado a quantia que faltava no caixa. Quando chegou para o trabalho, iniciou já de forma mecânica. E o amigo Carlos dizia e repetia, calma, calma. Se for um espírito regenerado, o valor estará de volta no teu caixa. Agora, se não for, meu irmão, oremos, porque Jesus há de fazer o melhor. Quando a porta do banco abriu, uma senhorinha idosa adentrou. Foi a primeira. Chegou no caixa do Juvenal, abriu a bolsinha discretamente e retirou uma quantia de dinheiro, cujo qual ela passou pelo pequeno vão. E disse para ele assim, ontem você pagou meus cheques com muitos zeros a mais. Vim lhe devolver, não me pertence esse dinheiro. Tenha um bom dia. Ele não sabia falar, ele não sabia o que dizer. As lágrimas rolavam pelo rosto e quando a voz ele conseguiu recuperar, ele gritava e dizia, Carlos é um espírito regenerado. É um espírito regenerado, Carlos. Me diz aonde tu vas, porque a partir de hoje eu quero ir também. Todos nós seremos visitados pela dor, para que possa haver o despertar. Que tenhamos compaixão pela dor de nosso irmão. Que tenhamos nos lábios sempre uma prece para socorrer aqueles que estão necessitados. E que tenhamos fé em nossos corações para nos socorrer nos momentos mais difíceis. A terra vai chacoalhar, vai passar por grandes intempéries, mas nós vamos conseguir vencer essa época de grandes transições, porque escolhemos a dedo estar aqui nesse momento. Não foi nos imposto, fomos nós que decidimos diante do Criador a cooperar com Ele e a estar aqui com Ele. Um dia, mais idosos ou em outras paragens, vamos olhar para a terra e ver o lugar abençoado que ela se transformou. Por ora, essa grande escola, esse grande hospital, cumpre o dever que é de nos ensinar e de nos curar. Que agradeçamos a Jesus essa imensa possibilidade de aqui estar e que sejamos a partir de hoje espíritos regenerados para auxiliar Jesus na transição. Amados, um beijo carinhoso.